Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai pro... Acabei de ver o papel. Pro emocional, tá? Se eu não me engano, a leitura de número 4 do campo emocional pra vocês vai ser só uma opção, beleza? Vai ser detalhado com ciganos. E lembrando que aqui no canal você pode ir na playlist direto no tema que você quer e escolher por número. Então aqui a gente sempre tem na nossa intuição, certo? E o meu contato sempre na descrição para vocês, caso queira uma leitura particular, tá bom? Vamos lá, emocional. Acho que eu já dei todos os recados. Navio, peixe. Nossa, o peixe veio nessa mesma posição pro mental. Só que no mental eu tava falando do emocional. Árvore. Livros. Cobra. Opa. Mulher. Mulher, cavaleiro e chave. Vamos lá. Aqui no passado, no mental, que saiu... No mental. Que é uma carta mental. É emocional. Campo emocional essa leitura, tá, meus amores? No passado aqui... Ah, entendi o mental. É uma transição aqui no passado. É como se você estivesse saindo do seu excesso de mental. Se você se identificou com a leitura do mental, você vai se identificar com essa. Ou se você não assistiu a do mental, assiste essa e assiste a do mental também. Essa de número 4 e o mental de número 4 também. Pode estar correlacionadas, tá bom? Tá falando aqui que lá no passado... Mas não vejo um passado muito distante. Um passado recente, tipo semanas, sabe? Semanas aqui. Tá falando que era um emocional que tava no mental. Então você não sentia com suas emoções. É como se você entendesse. Então lá, algumas semanas atrás, você estava fazendo a transição pro emocional. De começar a sentir. Não é uma permissão, mas é como se fosse uma percepção. No sentido, sabe quando a criança se autodescobre? Como se fosse isso aqui. Uma autodescoberta do seu emocional aqui. De estar sentindo e o que estava sentindo e por que estava sentindo. O porquê e o como aqui. No passado. Certo? Vocês entenderam o passado? Parece que ficou confuso. É como se você só tivesse percepção racional no passado. Você não é que você não sentia, mas você não levava em consideração o seu sentir aqui no passado. Passado assim, semanas atrás, entende? Você não levava em consideração o seu sentir aqui. E se você tá falando assim pra mim, porque eu tinha sentido tirar mais uma carta entre os peixes, né? Mas é como se algo deu... Eu vi essa frase, uma amiga minha que fala, azedou o pé do frango. Algo deu ruim aqui e fez você, por livre e espontânea pressão, olhar para o seu emocional. Tá me vindo como se fosse um luto aqui, mas uma partida, né, por causa do navio. Me veio luto por causa da partida do navio aqui. Dando as costas para algo. Ou você deu as costas para algo, para alguém, para alguma situação. Ou você deu as costas para você e se abandonou, sabe? Seu Zé, muito obrigada. Seu Zé foi as coisas mais fáceis. É como se fosse isso. Você tivesse muito racional, muito perceptivo e uma partida sua ou de alguém ou de algum lugar, enfim, vocês já entenderam. Vocês entenderam. Alguma partida ou algum tipo de luto aqui fez você, por livre e espontânea pressão, aqui olhar para o seu emocional. E é como se... Foi um convite obrigatório, vamos dizer assim. Você precisou olhar. Você querendo ou não, precisou olhar aqui para o seu emocional. Do que você estava sentindo,
por que você estava sentindo e como fisicamente mesmo, como você estava sentindo, certo? Semanas atrás. Presente, me fala que... Deixa eu tirar a carta do Suzy aqui, peraí. Mas me fala que tem mais fluidez no presente. Ou você já está, ou você vai adquirir essa fluidez no presente. É como se você começasse a entender, a perceber. Boa sorte. Boa sorte aqui, ó. Entre o navio... Ai, meu pescoço. Entre o navio e o peixe aqui. Tirou assim, ó. Algo aconteceu aqui no meio. Algo entre o seu racional e a sua percepção do emocional até a sua fluidez. Alguma coisa positiva aconteceu aqui. O que foi de positivo? Equilíbrio e justiça emocional. Tá me falando assim, algo positivo que é individual de cada um. Não consigo abrir mais do que isso. Alguma coisa emocional boa pra você aconteceu, que fez você se equilibrar, e foi emocional aqui, tá? Algo emocional que chegou pra você, fez você ver e se equilibrar. E hoje o seu emocional tá mais fluido. Vocês estão conseguindo entender? Desculpa o barulho lá na rua. Então, tava muito no racional, muito lógico, muito estratégico, veio também isso aqui. E alguma partida me desestabilizou, me fez olhar para o meu emocional. Quando eu olhei para o emocional, de sentir o como, o porquê, eu recebo algo positivo emocionalmente. Você lidou com algo positivo emocionalmente. Às vezes um acolhimento, uma ajuda, um autoacolhimento, uma autoajuda, alguma coisa emocional positiva aconteceu no meio do caminho aqui, de semanas pra cá. Alguma coisa aconteceu. E hoje o seu emocional tá mais fluido. Por que eu tô repetitiva? Tô sentindo que eu tô repetitiva. Será que vocês têm essa percepção? Ô, moço, pelo amor de Deus, vai ficar barulho lá fora. Eu não sei se eu tô repetitiva porque vocês não perceberam aqui, ou se eu estou repetitiva porque eu estou repetitiva. Não sei porquê, mas estou repetitiva. E é isso. Então, no seu presente, emocionalmente você tá mais fluido. Emocionalmente. E aí assiste lá a leitura do mental, tá bom? No oculto saiu livros. Tá falando pra você que é um... Sabe quando a gente precisa passar por certas coisas pra gente ter certos aprendizados? Você teve algum aprendizado aqui, que eu não sei se você tem percepção disso. Posso tirar aqui? Aqui, nos gatilhos. Vamos ver o que você aprendeu aqui. É como se você tivesse tido um aprendizado aqui. Ah, tá. Ó, o aprendizado, as duas leituras estão correlacionadas. O aprendizado daqui tá na leitura do mental número 4, que é essa leitura do número 4. Então, o último mental do número 4. Assiste ele também. Porque o aprendizado que você teve aqui, eu acho que, pelo que eu entendi, tá descrito naquele vídeo. Tá bom? Você teve algum aprendizado aqui. No oculto. E atitude é solução. Solução, atitude, solução, A solução aqui tá falando assim, pra você não se sabotar e não fazer vista grossa. Em que sentido? Deixa eu ver aqui. Seu Zé. Tá falando como se... Ah, tá. Ó, entendi. Seu Zé, obrigada. Eu entendi. Em casa. Tá falando assim, não faça vista grossa novamente pra você não ter que voltar pra cá. Entende? Pra você não voltar pro seu racional de só entender, de só analisar, de só perceber. Assiste o mental. Tem alguma coisa lá no vídeo de mental que eu não lembro.
que eu gravei foi no começo do mês, não lembro. Estão correlacionadas as duas leituras. Mas tá falando assim, como atitude, como solução aqui, para você não se sabotar e não voltar, vamos dizer assim, a um padrão antigo. A um padrão antigo de sabotagem, no sentido de só racionalizar, de só analisar e não perceber o emocional no meio do caminho. Então não volte só a estar no racional, continue também no emocional. Precisa equilibrar aqui. Continue fluido. Continue fluido. Suas emoções estão mais fluidas. Algo negativo que você passou ali foi essencial para depois virar algo positivo, para você chegar nessa fluidez emocional aqui que você tá hoje. Entende? Então não volte. Tem esse processo que eu cito no canal, que é quando as emoções elas ficam densas, presas, e a gente precisa ir fluidificando ela, precisa ir derretendo esse gelo até ela ficar fluida e evaporar no sentido de ficar emoções leves, sabe? E em algum dos vídeos eu citei esse processo no canal. Assiste aí o canal. Certo, meus amores? Então tá falando, não volte naquele padrão antigo, de só racionalizar as coisas, de enxergar tudo preto no branco. Não volte. Senão você vai regredir alguma coisa aqui. Você aprendeu alguma coisa aqui, que tá citado no outro vídeo. Assiste outro vídeo depois. Você aprendeu alguma coisa aqui. E a partir desse aprendizado, continue. Continue com as suas emoções mais fluidas. Porque aqui, a carta da árvore, que é do possível futuro, tá falando que você tem muitas colheitas. E muitas colheitas veio muito específico assim, porque é individual de cada um. E me fala assim, tem colheitas para todas as áreas da sua vida. Porque você tá com as suas emoções fluidas aqui, você tá uma pessoa leve, tá uma pessoa, vamos dizer assim, no tempo certo. Então você tá no tempo certo de futuramente colher coisas boas. Então colher relacionamentos gerais. Colher networkings, também veio muito específico networkings. Colher conquistas financeiras aqui, porque tem muita carta de ouro aqui na mesa. Tem sim. Conquistas financeiras e fartura, abundância, prosperidade, tudo de bom. Se você continuar nesse padrão, não só continuar, porque assim, às vezes a gente desenvolve, mas a gente tem dificuldade de manter, mas manter o máximo possível. Claro que, óbvio, que a gente vai ter aqueles altos e baixos, e é da vida. Porém, tenta ao máximo não voltar no padrão anterior. Não cristaliza ele de novo. Deixa as suas emoções o mais fluida possível. E alguma coisa você aprendeu aqui. Então, continua. Certo? A consulente e a mulher no fundo do baralho, ó. São duas energias femininas aqui. Certo, meus amores? Conseguiram entender? Conseguiram, claro, que eu sei que vocês são maravilhosos. Então é isso. Continue fluido e não volte a cristalizar. Não se sabote. Já terminei, só recapitulando. Porque você tem muitas coisas pra colher aqui no futuro, tá bom? Então só continua. Seu emocional tá dos deuses. Ó, beijinho. Próximo vídeo agora. Vou gravar o próximo. Deixa eu ver qual que é o próximo. Que aí você já assiste tudo. Profissional. Aí, ó, a gente já vai ver qual que vai ser a colheita do seu profissional. Tchau, beijinho.